Presidente, senhoras e senhores deputados, com muito respeito que eu utilizo e agradeço a nossa líder Tereza Cristina, utilizar dessa tribuna para tratar de um assunto lamentável para o meu estado, lá no Espírito Santo. Nas últimas semanas, vimos dezenas de vidas sendo ceifadas nas rodovias que cortam o nosso estado. Neste momento, não quero utilizar daqui para fazer política, mas sim para prestar contas do que estamos fazendo, eu e os demais deputados, para evitar esses trágicos acidentes. Desde o início do meu primeiro mandato, cobro das autoridades competentes uma atitude em relação às obras necessárias e urgentes, no quilômetro na BR-259. Me recordo que em 2011, estive com o ministro do Transporte pela primeira vez, onde cobrava os motivos de atraso nas obras do trecho que compreende os quilômetros 26 a 28 da BR-259. Naquele momento, já alertava para os riscos de deslizamentos e de acidentes. Em 2011, o atraso para a correção de uma obra que custou 6 milhões, e que a sua correção, a princípio, vai custar 30 milhões de reais, e que já está sendo cobrado do antigo dirigente do DENIT, superintendente do DENIT, lá no meu estado, a reposição financeira sobre isso. É bem sabido que nós, deputados, representando nosso povo, e é o que mais temos feito ao longo desses anos, principalmente no que diz respeito às obras de manutenção das rodovias cruciais para o desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil. É sabido também que nós não temos o condão de punir e muito menos exigir a ação das autoridades. Cobramos sim, e muito, mas não podemos puni-las quando não nos prometem ação e nada fazem. Nesse histórico de idas e vindas ao DENIT, cobrei por diversas vezes a ação do senhor Ralph Luigi, hoje secretário executivo, diretor executivo desse órgão, que à época era superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura no nosso estado. Depois, quando ele assumiu o cargo de diretor executivo, continuei as cobranças, ele também foi diretor do DR estadual lá no nosso estado. Fica claro, nesse meu discurso, neste momento, não é oportunista, mas de prestação de contas, que é inclusive uma obrigação nossa, na condição de parlamentares. Tudo que relatei, encabeço hoje um projeto de lei muito importante para todo o país. Tramita nessa casa o projeto de lei 8.272 de 2014, que prevê a criação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesão no Trânsito, PENATRANS. O texto já passou por essa casa e também pelo Senado. Voltou para a Câmara por conta de emendas, 2 emendas do Senado, e já se encontra nas comissões. Tem pedido de urgência e aproveito a ocasião para pedir apoio do presidente, das senhoras e senhores deputados, para junto aprovarmos esse projeto e resguardarmos milhares de vidas no trânsito brasileiro. Este PL foi destaque no site de notícias da Câmara, como principal proposta aprovada na Casa sobre o trânsito no primeiro semestre de 2016. O documento orientará ações e programas para a diminuição dos índices negativos do trânsito em todo o país e submeterá os estados a metas anuais. O objetivo é reduzir em pelo menos 50% nas mortes e lesões de trânsito na próxima década. Em setembro deste ano, o Código de Trânsito Brasileiro comemora 20 anos de sua elaboração. Seria muito importante que o projeto fosse aprovado. O Plano de Redução de Mortes e Lesões de Trânsito seria a continuidade dos aperfeiçoamentos que a CTB passou por esses 20 anos, porque o CTB passou por esses anos. Especialmente com o endurecimento das penas na linha de que o acidente de trânsito pode ser evitado e milhões de reais que hoje são gastos com as vítimas destinados para outras áreas de investimento. Quero concluir chamando a atenção do DENIT, cujo trecho da 259 no Espírito Santo, começando no quilômetro 0, em João Neiva, e indo até a divisa entre o Estado do Espírito Santo e Minas Gerais, está sob intervenção. A Justiça Federal nomeou um interventor para administrar 110 quilômetros da via 259, da BR-259,
que corta o Espírito Santo, indo para a região noroeste. São 71 pontos de intervenções que são necessárias, segundo o próprio interventor. Ocorre que eu chamei a atenção dessa mesma tribuna que os desníveis que estão acontecendo têm que ser corrigidos urgentemente e que iria haver mortes. Pois bem, não foi feita a intervenção de emergência e sexta-feira passada, perto de Colatina, antes da subida de Barbados, houve um acidente fatal com 2 mortes. E o DENIT, o interventor, que eu chamei para ir na minha cidade, lá em Colatina, fazer uma reunião com a população, disse simplesmente que por ter sido nomeado, destinado pela Justiça, não queria se apresentar à população. Ora, senhores, se alguém é nomeado para fazer a intervenção, o mínimo que ele tem que fazer é dar satisfação à população do que a sua intervenção está resolvendo. Até porque intervenções são pagas e são muito bem pagas. Por isso eu quero chamar a atenção do DENIT, aqui, de novo, Dr. Walter Casimiro, que é o presidente nacional do DENIT, que há necessidade urgente de intervir na 259 do Estado do Espírito Santo. Mortes estão acontecendo, quilômetro 28, quilômetro 16 começou a cair um pedaço da pista, está sendo feita a reparação, mas os vários trechos de desníveis estão matando as pessoas e não há intervenção de emergência. O DENIT tem que prestar conta disso lá no Noroeste Capixaba. E o interventor nomeado pela Justiça tem sim a responsabilidade de prestar conta dos seus atos. Obrigado, presidente.